Olá, caro aluno, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Professor Wagner aqui do Exatas. Agora vai você que está se preparando para a Polícia Rodoviária Federal. Aqui você vai encontrar a aula ideal. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto aqui, ó. Lançamento vertical. Vem comigo, galera. A gente vai discutir aí todo o modelo físico de lançamento vertical que pode aparecer aí na sua prova. Então, pega o caderno, já anota aí as considerações que a gente vai fazer. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Curso completo, Polícia Rodoviária Federal, aqui no Exatas Agora Vai. Vamos lá? Pessoal, para a gente começar esse assunto aqui hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho, então, essa ideia de movimento sobre a ação da gravidade. Opa, para tudo! O que é, professor? Movimento sobre a ação da gravidade. A gravidade, ou aceleração gravitacional, que é a aceleração que o planeta Terra exerce sobre os corpos que passam próximo da gente, está relacionada aí à altura que o corpo está. Para movimentos próximos da Terra, a gente considera que essa gravidade é constante e algo em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado. E considerando ela como 9,8 metros por segundo ao quadrado, a gente ainda diz que essa gravidade vai apontar sempre para o centro do nosso planeta, tá? Então, se eu desenhasse aqui o nosso planetinha certinho aqui, ó, planeta Terra, certo? Normalmente a gravidade apontaria sempre para o centro do nosso planeta, tá? E essa gravidade é um vetor, uma grandeza vetorial apontando aqui para o centro, beleza? Então fica aí a dica para você entender um pouquinho sobre essa ideia de gravidade nesse sistema. Tranquilo, pessoal? Então, show de bola, vamos em frente para a gente tentar entender um pouquinho sobre esse tipo de modelo, esse tipo de sistema dentro do estudo de lançamento vertical, ok? E a gente vai trabalhar com você duas ideias interessantes, o próprio lançamento vertical, mas também a queda livre juntos. Perfeito? Então, além de lançamento vertical, você vai comparar comigo lançamento vertical e queda livre, tá? Então, a gente vai trabalhar essas duas coisas, o lançamento vertical versus a queda livre. Poxa, professor, você não vai ter uma... Cara, deixa eu te falar uma coisa, a gente vai comparar esse sistema aqui, você nunca mais vai errar essa relação, o que é lançamento vertical e o que vem ser queda livre, beleza? Então, primeiro ponto, cara, primeira coisinha aqui, vou colocar aqui um penhasco pra gente, um espaço bem alto aqui, ó, pra gente começar esse bate-papo nosso, certo? Então, a gente tem aqui esse espaço mais alto aqui, gente. Primeira coisa, se eu tiver uma bolinha que será lançada a partir desse local, ok? A gente tem duas situações. Ela será queda livre ou lançamento vertical? Bom, o que a gente tem de assunto na queda livre? Gente, queda livre vai ser exatamente o caso se a velocidade inicial desse sistema, essa velocidade inicial de lançamento, velocidade inicial vertical, for igual a zero, ok? Então, vetor velocidade inicial vertical é igual a zero, ou seja, a bolinha parte do repouso, ela é simplesmente solta, ela é deixada cair nesse sistema. Aí você está falando de um movimento de queda livre, tá? Se a velocidade for diferente de zero, se a velocidade inicial vertical for diferente de zero, ou seja, uma velocidade nula, você está falando de um lançamento vertical, tá? Essa é a grande diferença, é como que essa velocidade se inicia. Claro, a gente está falando de um movimento para baixo, tá? Mas basicamente, se a velocidade vertical for diferente de zero, você tem lançamento vertical tanto para cima quanto para baixo. Eu posso arremessar um objeto para baixo no lançamento vertical, com velocidade inicial y diferente de zero, ou posso lançar um objeto para cima nesse sistema, seguindo esse mesmo modelo, velocidade inicial vertical para cima diferente de zero.
tá? Então a gente tem essas duas situações, tranquilo? Agora sim a gente vai dar mais ênfase no nosso trabalho para o estudo de um movimento vertical, um lançamento vertical. Tranquilo? Pessoal, dentro do lançamento vertical, que é o assunto chave, o assunto foco da nossa aula hoje, a gente tem o seguinte. Bom, velocidade inicial vertical diferente de zero. Eu vou pegar um lançamento vertical para cima, ok? Então eu tenho aqui o Blue é nosso bonequinho de experimento, e o Blue está com uma bolinha na mão, e ele vai arremessar essa bola para cima. Beleza? Sorria para o Blue, gente, né? Vamos lá, sorrir para o Blue. E aí, gente, o que nós temos aí nesse sistema? Bom, dentro desse sistema em si, nós temos uma velocidade inicial vertical para cima, né? A gravidade ou a aceleração gravitacional do sistema aponta sempre para baixo. Então, a gente tem um movimento, inicialmente, que a gente chama de movimento uniformemente retardado, ou seja, um movimento onde você vai ter uma frenagem, ou seja, a gente percebe que esse sistema vai sofrer uma frenagem inicialmente, e depois que ele chega lá em cima, ele sofre uma aceleração. Mas que ponto, professor? Quando ele atingir um ponto aqui que a gente vai chamar de altura máxima. E alguma coisa acontece na altura máxima. O que acontece, gente, em relação à altura máxima desse sistema? A velocidade vertical aqui na altura máxima se torna igual a zero. Ou seja, ele para nesse movimento aqui na altura máxima. Vou chamar até de VY apenas, porque já não é mais a velocidade inicial. Então ele inicia com essa velocidade inicial, vai perdendo velocidade porque a aceleração puxa ele para baixo, até chegar na altura máxima e parar. A partir disso, ele inicia o processo de retorno. E nesse processo de retorno, certo? Ele parte daquela velocidade inicial e começa a cair novamente. E essa velocidade inicial vertical, ou essa velocidade vertical aqui agora, ela tem a ver com exatamente esse modelo que a gente vai chamar de movimento retilíneo uniformemente acelerado, tá? Aqui você vai ter uma aceleração. Por quê? Porque tanto velocidade quanto a gravidade estão apontando para o mesmo sentido. Quais são as equações envolvidas nesse tipo de movimento? Então, toda vez que eu tenho um movimento de lançamento vertical, você vai se deparar com o seguinte. Primeira coisa, você tem que procurar a velocidade inicial vertical, ok? Encontrada a velocidade inicial vertical, segunda coisa, você sabe que você tem uma aceleração gravitacional. Então, você tem já esses dois vetores aqui para se preocupar. E aí você vai ter alguns outros fatores envolvidos. Quais? Vamos lá. Eu posso perguntar para você a ideia de qual que é a altura máxima? A altura máxima que o corpo atinge. Para você determinar a altura máxima que ele atinge, você vai fazer o quê? Você vai fazer equação de Torricelli, ó, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Equação de Torricelli do movimento retilíneo uniformemente variado. Onde a gente vai substituir algumas coisas. Velocidade final é a velocidade final vertical, que é a velocidade na altura máxima, que normalmente é zero. Velocidade inicial vertical, V0y ao quadrado, menos. Por que menos, professor? Porque como eu estou jogando esse cara para cima, eu estou assumindo para cima positivo, o que apontar para baixo é negativo, e a gravidade aponta para baixo. 2 vezes a gravidade, vezes a altura, certo? Normalmente, no seu exercício, a gravidade vai valer 10. Então, você vai ter que 20 vezes h é igual a velocidade inicial ao quadrado.
Logo, gente, a altura máxima desse cara é a velocidade inicial ao quadrado dividido por 20. Só isso. Ah, você tá brincando, professor? Quer ver, ó? Se eu lançar ele com 30 metros por segundo para cima, 30 ao quadrado dá 900. 900 dividido por 20 dá quanto? 900 dividido por 20 dá 45. Beleza? Então você sabe que ele vai atingir uma altura máxima de 45 metros. Tranquilo? Fácil, né, galera? Fácil porque você está aqui no Exatas Agora Vai. E a gente está ajudando você a raciocinar esses exercícios. Professor, não entendi. Estou falando para você o seguinte, meu querido soldado. Ó, a gente está falando para você que se eu lançar um objeto para cima com velocidade inicial, fala uma velocidade inicial aí, soldado. Boa! 5 metros por segundo. Você me disse que a gravidade, a aceleração gravitacional aponta para baixo e vale 10 metros por segundo ao quadrado. Uma gravidade que puxa para baixo, certo? Cara, a altura máxima. Olha só a formulinha que a gente achou. A altura máxima vai ser o quê? A velocidade inicial ao quadrado dividido por 20. Qual que é a velocidade inicial? 5. Então vai ficar 5 ao quadrado dividido por 20. Isso vai dar 25 dividido por 20. A altura máxima encontrada para esse corpo vai ser de 1,25 metros. Beleza? E aí você consegue determinar com tranquilidade a altura máxima de um corpo no lançamento vertical. Quer mais? Quer mais? Vem comigo. O que mais que ele pode perguntar? Ele pode trazer para a gente a pergunta em si em relação à ideia de procurar dentro desse sistema tempo de voo. Quanto tempo o corpo permanece no ar? Então a gente vai ter uma ideia de tempo de voo, né? Como que a gente pode calcular o tempo de voo de um sistema como esse, gente? O tempo de voo em si, ele vai ser pautado na seguinte relação. Olha só. Quando eu lanço um objeto para cima, ele sobe, atinge aquilo que a gente chama de altura máxima e desce, até atingir o solo novamente. Então a gente tem um tempo de voo que a gente chama de tempo de subida, mais o tempo de descida. E para a sua informação, para que fique claro para o senhor, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. E mais, quem altera esse movimento é a gravidade, que ela sempre vai ter o mesmo valor tanto na subida quanto na descida. Ou seja, você sai com a velocidade inicial vertical para cima e quando você volta para a mesma altura, você termina esse movimento com a velocidade vertical para baixo, que tem exatamente em módulo o mesmo valor da velocidade inicial. Significa que se eu arremessar uma pedra para cima a partir dessa altura e deixar ela cair novamente, ela atinge a minha mão exatamente com a mesma velocidade que ela saiu, certo? Então isso é extremamente importante. Por quê? Porque quando você for, né, dispersar público, alguma coisa, você tiver que atirar, né, e lançar o projeto para uma determinada direção, sempre a gente vai pensar numa diagonal. Por quê? Se eu lançar ele exatamente para cima, a possibilidade dele cair sobre mim ou sobre a multidão que está em volta é gigantesca. E ele vai cair exatamente com a mesma velocidade que ele saiu da arma. Ou seja, pode ser fatal essa situação. Então é importante a gente saber isso, tá? Então para a gente calcular o tempo de voo é simples. Você vai fazer assim, ó, V é igual a V0 mais AT. A velocidade final é a velocidade inicial. Lembra? Negativa, porque ela está para baixo. A velocidade inicial é ela mesma. Positiva, porque ela está para cima. Menos a gravidade que está para baixo, vezes o tempo. Então, se você quiser calcular o tempo de voo, você vai fazer 2 vezes a velocidade inicial dividido pela gravidade. Cara, facilitando ainda mais a sua vida. Tempo de voo. Tempo de voo do projétil é simplesmente você fazer o quê? Tempo vai ser 2v0y dividido por 20,
certo? É por 20 ou por 10? Por 10, porque é só gravidade. Ops, senhor. Ó, coloquei 20 aqui, gente. É 10, beleza? Vamos para o exemplo? Vamos para o exemplo. Arremessei essa bolinha aqui, ó, para cima com uma velocidade inicial vertical, ok? De quanto, soldado? Ó, vi gente falando aí de 20. Então, vou arremessar para cima com 20 metros por segundo. Cara, arremessei ela com 20 metros por segundo, qual que é o tempo de voo dela? Tempo de voo dela vai ser 2 vezes 20 dividido por 10. Corta o zero. 2 vezes 2, 4. 4 segundos, cara. 4 segundos é o tempo dessa bola subir e descer, ok? É o tempo total do movimento. Se você quiser saber o tempo dela atingir a altura máxima, é metade do tempo total. 2 segundos. É 2 segundos subindo, 2 segundos caindo. Perfeito? Perfeito. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Então, no lançamento vertical, a gente calcula esses dois sistemas. E aí você pode calcular o tempo de voo e a altura máxima que o corpo atinge. Professor, e se eu lançar de cima para baixo? Se eu arremessar um objeto de cima para baixo, aí eu posso calcular dentro desse sistema algumas características importantes, como, por exemplo, tá? Aí eu vou trazer aqui para você, ó. Vou colocar aqui um prédio de novo. Formatinho de um prédio, né, gente? Então, vou colocar aqui um formatinho de um prédio. E aí a gente vai calcular o seguinte, ó. A partir dessa situação, a gente vai pensar na seguinte relação dentro desse sistema. Eu arremesso uma bola para baixo com velocidade inicial de 5 metros por segundo. Esse objeto ele cai de um prédio de altura de 30 metros. Qual é a velocidade final que esse cara atinge o solo? E quanto tempo ele leva para cair? Então vamos lá. Primeira coisa, para a gente calcular a velocidade final, v ao quadrado igual v0 ao quadrado mais 2a delta s. Saca só, a velocidade final que eu quero achar é a velocidade inicial, que é 5, ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade, vezes a altura. E a altura desse sistema, que é o nosso delta s, é de 30 metros. Percebe que eu deixei todo mundo positivo, por quê? Porque todas as velocidades, a gravidade, está todo mundo apontando para baixo. Se está tudo apontando para baixo, não tem problema para deixar tudo positivo. Velocidade final ao quadrado vai ser 25, mais, aqui você vai multiplicar todo mundo primeiro antes de somar. 2 vezes 10, 20, 20 vezes 30 vai dar 600. Você vai ter ali uma velocidade final de 625. Gente, quanto que é aí para você a raiz de 625? Vai dar 25. Então ele atinge aqui embaixo com a velocidade de 25 metros por segundo. Perfeito? Perfeito. E quanto tempo ele leva para cair, gente? O tempo que ele leva para cair, o tempo final, vai ser o quê? V igual a V0 mais AT. Certo? Olha, a velocidade final a gente acabou de achar que é 25. A velocidade inicial era 5. A gravidade é 10. E aí você acha o tempo. Beleza? 25 menos 5 é igual a 10t. Isso aqui vai dar 20 dividido por 10. Esse é o tempo que leva para cair. Tempo de queda, 2 segundos. Tranquilo? Se o corpo é arremessado de cima para baixo. Então, nessa aula, a gente viu vários modelos, várias situações aí que a gente pode pensar de lançamento vertical. Comparamos o lançamento vertical com a queda livre. E aí trouxemos para você todo esse relato, toda essa formatação aí, para que você mande super bem na sua prova. Curtiu esse vídeo? Deixe seu like, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Aqui você é mais. Galera, um grande abraço. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.